Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do Mestre Jesus para mais um encontro, uma palestra, uma noite de estudos onde a irmã Bia vai falar sobre a saúde mental. Mas o que a saúde mental tem a ver com o espiritismo? Muita coisa. Muitas coisas que nós carregamos em nossa mente vêm de diversas vidas. E a irmã Bia vai contar para a gente. Aos nossos ouvintes da Rádio Filhos da Luz, sejam bem-vindos. E também a todos aqui no salão, que o Mestre Jesus nos conduza nessa noite para o nosso entendimento nesse bate-papo. Quem vai abrir o Evangelho hoje? A Cláudia. Lembrando sempre que a palestra é reprisada na quarta-feira, 13h, quando não há nenhum imprevisto. Porque às vezes há algum imprevisto, a gente esquece de colocar lá e fica difícil. Mas faz parte, né? Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, a salvação dos ricos. Vou pedir que a Fabi faça a leitura, na sequência a irmã Bia chega com o tema dessa noite. Uma boa palestra a todos, lembrando que no final temos os 10 minutos para perguntas, comentários, fiquem todos à vontade. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. Não se pode servir a Deus e a mamão, a salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis guardar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus disse-lhe: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo, como a vós mesmos. O jovem respondeu-lhe: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, se foi muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 24. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Também o pessoal que está através da Rádio Filhos da Luz, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, de conhecimento dentro dos ensinamentos da doutrina espírita,
para que a gente possa buscar a nossa evolução, viver com mais sabedoria, com mais serenidade, né, enquanto estamos aqui nessa escola chamada Terra, né, como aprendizes. Todos nós estamos aqui como aprendizes. E primeiramente vamos comentar o Evangelho que a irmã abriu lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e ele fala da salvação dos ricos. Então, o que Jesus respondeu ao jovem, né, quando ele foi perguntar a Jesus o que ele tinha que fazer para entrar no reino dos céus? Então, Jesus citou para ele os mandamentos, né, que se ele quiser entrar no reino dos céus, ele precisaria seguir os mandamentos. Como cita ali no texto, né, não matarás, não cometerás adultério, honrar pai e mãe, todos aqueles mandamentos, né, a qual as religiões cristãs já ensinavam, né, aos seus adeptos. Então o jovem falou a Jesus: mas Jesus, eu já faço tudo isso, então o que me falta? O jovem, sendo muito rico, né, Jesus lhe aconselhou a vender os seus bens e auxiliar aos pobres. Então, o que essa mensagem quer nos dizer? Né? Que ricos não podem se salvar? Não, podem, né? Em primeiro lugar, vamos lembrar o que é essa salvação, o que é ser salvo. É a nossa evolução, é nós nos elevarmos como espírito. É o nosso processo aqui na Terra. Todos nós viemos para cá para evoluir. Então, o destino de todos nós é a perfeição. Para que a gente alcance essa perfeição, é um trabalho individual de cada um. O jovem estava no caminho certo, cumprir as leis de Deus, né, os mandamentos, né, que eles tinham naquela época. Hoje nós temos o Evangelho aqui, a gente chama de manual de boa conduta, que nos orienta como nós devemos agir nas situações diárias. Quanto ao jovem rico, quando Jesus falou para que ele vendesse os seus bens, Jesus não estava também querendo dizer que ele tinha que ficar sem nada para a sua sobrevivência, né? Todos nós precisamos ter para nos manter, mas aos ricos em especial, que tenha-se uma reflexão, né, para que possa também auxiliar aqueles mais necessitados. Então a gente sempre fala aqui, né, o que estudamos na doutrina espírita, que a riqueza é uma prova muito mais difícil de ser passada do que a pobreza, porque aquilo que foi nos dado, enquanto aqui na Terra, é temporário, né? Então, se eu utilizar essa riqueza apenas para meu benefício, para alimentar, né, os prazeres do mundo, né, as coisas que me dão satisfação e prazer, e não olhar para o meu lado e auxiliar aos necessitados, eu terei que responder por isso. Numa próxima encarnação, esse espírito pode vir passando pela prova da pobreza, que é o que a gente sabe que todos nós, né, passamos por todas as situações para que a gente aprenda com cada uma delas. Então, fica claro que todos podem ser salvos, sim, né, conforme cada um agir, conforme a sua conduta. Existem muitos ricos que auxiliam muito aos menos necessitados, né, fazendo a caridade, sem esperar nada em troca, e isso é o que Jesus espera de todos nós. Seguir as leis divinas e praticar a caridade. Bem, agora a gente vai falar sobre o nosso tema desta noite, falar sobre saúde mental, né? Então, para iniciar, eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho, né? O que quer dizer essa saúde mental? Saúde mental é quando nós estamos nos sentindo bem, quando o nosso bem-estar, né, psíquico, emocional, ele reflete na nossa vida, na nossa saúde, no nosso dia a dia. E como que nós vamos alcançar essa saúde mental? Buscando nos conhecer, né? Porque todos nós somos espíritos
imortais, imperfeitos, endividados. Então, nós viemos já com uma bagagem de outras existências, com o nosso HD ali, cheio de marcas de outras existências. E nós estamos aqui justamente para nos curar. Então, o que acontece? O espírito, ele reencarna aqui nesse corpo. Esse corpo, matéria, é apenas o veículo, vamos dizer assim, do espírito. O espírito, quando chega aqui, precisa desse corpo para que ele possa fazer o seu processo, a sua encarnação e progredir. Mas esse espírito que acoplou nesse corpo, ele traz no seu perispírito gravado toda a sua existência, as existências anteriores. Então, tudo que a gente fez, tudo que a gente foi, está ali gravado. É como se fosse uma memória ali, guardada. E a gente está aqui agora, numa nova realidade, num novo corpo, numa nova situação. Para quê? Para nos curar, para nos elevar. Então, vou falar um pouquinho sobre transtornos mentais. Durante essa pesquisa que eu fiz para essa palestra, eu fui buscar sobre transtornos mentais que podem ser reflexos de vidas passadas. Muitas vezes a pessoa tem muitos problemas, mentais, psiquiátricos. Hoje em dia são tantas doenças que surgiram. E aí eu fui buscar um pouco da onde que vem isso. Então, para a medicina tradicional, uma questão genética complexa que pode ser, talvez, causada por alterações químicas do cérebro. E que, apesar de tantos estudos, ainda não sabe ao certo a causa deles. Ou seja, a medicina tradicional muitas vezes não entende aqueles transtornos que ocorrem com o indivíduo. Para os médicos espíritas, os transtornos mentais têm sim explicações. E essa área da medicina, inclusive, é a que mais se distancia da medicina tradicional. Questões emocionais dessa e de outras vidas entram em jogo. Então, o transtorno mental pode ser um resquício do passado. O médico Andrei Moreira, que é presidente da Associação Mineira de Médicos Espíritas, ele aponta aí as vidas passadas como o ponto de partida para esse estudo e para esse entendimento, o do porquê tais situações ocorrem, nesses distúrbios mentais. Então, uma vez que as interpretações para os males mentais são diferentes para os médicos espíritas, o tema relacionado a esses males da mente, de acordo com os dados Mundial de Saúde, doenças mentais e neurológicas já atingem aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo. Então, nesse local lá em Minas Gerais, eles fizeram um estudo e foram buscar, fizeram uma pesquisa de quantas pessoas possuem algum tipo de transtorno mental. No Brasil, 23 milhões de pessoas precisam de algum atendimento de saúde nessa questão mental. Quando eu li isso, eu pensei, nossa, é muitas pessoas buscando auxílio dentro dessa questão, sem contar aqueles que não buscam ajuda, Então, pelo menos 5 milhões de pessoas sofrem com transtornos mentais graves e persistentes. Segundo o psiquiatra e diretor técnico do Hospital André Luiz, o Dr. Roberto Lúcio Vieira, a psiquiatria é a área da medicina em que os ensinamentos espíritas mais conseguem aparecer, porque, segundo ele, além de levar em considerações as questões genéticas, como a medicina tradicional, os médicos espíritas
diante de um paciente com transtorno mental grave, levam em conta as vidas passadas. E aqui, olha que conclusão eles chegam. O adoecer é o caminho para a cura. Então, quando essas doenças se manifestam aqui, no corpo físico, eles estão tendo a oportunidade de curar coisas que vieram lá de outras vidas. E ele diz, temos percebido que muitos males, como quadros graves de esquizofrenia, geralmente são de espíritos que em outras vidas abusaram muito do poder que tinham. Cometeram homicídios, tentaram suicídios várias vezes. E quando eles adoecem nessa vida, é porque bateu a culpa da vida anterior. Isso é Dr. Roberto, né, que é um psiquiatra espírita, né, diante dos estudos que eles fizeram. Então, para a gente entender, muitas vezes a pessoa está num quadro muito delicado de esquizofrenia, é o espírito atormentado, né? Porque o espírito ele tem tudo gravado, né? Todos os seus atos, tudo que ele cometeu está gravado, e aí de repente vem essas lembranças, e aí vem a culpa. Então, o que é orientado dentro da doutrina espírita, né? Que precisa, sim, do atendimento médico, né? Muitos casos não tem como não ter, então é preciso buscar o atendimento médico, psiquiátrico, mas é importantíssimo para que se tenha um resultado que busque também o atendimento espiritual. Então, esses casos, né, graves de esquizofrenia e tantas doenças aí do espírito, através de tratamentos, através de passes, através da busca pelo conhecimento, onde o espírito então toma consciência, né, toma consciência de si, é um processo onde ele começa a conseguir fazer a sua própria cura. A gente sempre fala aqui que a cura ela está dentro de nós mesmos. Então, tudo que nos acontece é aqui dentro. De fora, ajuda, tratamento psiquiátrico, mas o indivíduo precisa reconhecer isso tudo e fazer o processo da cura, né? Voltar, aceitar, né? Não se culpar mais, e a doutrina espírita ensina a fazer a reforma íntima. Como que eu vou fazer a reforma íntima para poder dar a volta por cima nessas situações, né, de desequilíbrios? Fazendo o que o Evangelho nos ensina, seguindo as leis divinas, praticando perdão, praticando tudo aquilo que Jesus veio ensinar. E aí eu vou conseguir voltar para dentro de mim e me curar. Então, também membro da Associação Mineira Médico Espírita, Roberto diz que a doutrina espírita tem mostrado que os processos mentais teriam sido frutos da atividade espiritual com repercussão na estrutura física e cerebral. Sendo assim, o cérebro seria apenas um instrumento. No entanto, para ocorrer essa integração entre a essência espiritual, sua manifestação e a estrutura física, é necessária a existência de um elemento que seja intermediário, tanto na função quanto em sua composição. Esse corpo é chamado espiritual ou perispírito. O perispírito, de acordo com o conhecimento espírita, é o envoltório fluídico que uniria a alma humana ao corpo físico, através do qual o espírito atuaria na matéria. Mas, antes de mais nada, é preciso compreender que, para o espiritismo, somos seres em constante evolução e estar encarnado é o processo para evoluir. Então, isso
foram estudos, né, de médicos que já buscam o conhecimento da doutrina espírita, que já reconheceram esses transtornos mentais, né, essas dificuldades que o espírito tem. Hoje em dia tem tantas doenças, né, relacionadas à mente. Ele precisa buscar entender espiritualmente, se entender espiritualmente para que ele alcance a cura, né? Existem também processos obsessivos, muitas vezes. Segundo os estudos, influência. Nós sabemos que todos nós somos influenciados o tempo todo. Todos somos energias e somos influenciados uns pelos outros, encarnados e desencarnados. Então, muitas vezes, se nós temos vibração negativa, pensamentos negativos, pensamos somente que as coisas para nós não dão certo, que nós somos as vítimas aqui no mundo, nós vamos atrair seres que vão nos fazer acreditar nisso e vão cada vez mais nos colocar para baixo. E aí, dentro desse estudo, ele fala aqui que nós somos espíritos rebeldes. E somos, né? Porque nós precisamos nos autoeducar. Somos muito rebeldes ainda. Então, nesses casos de transtornos mentais, além do conhecimento espírita, eles utilizam os medicamentos, né? Porque Kardec já também acreditava que somente a medicação não traria o alívio. Então, é necessário os dois tratamentos juntos, espiritual e físico, para que possa ocorrer essa melhora. Aí, falando no caso do Alzheimer, por exemplo, ele trouxe aqui que o Alzheimer é um distúrbio que afeta a memória do paciente, onde ele tem muitas culpas, muito apego, era muito apegado às coisas materiais, a questão da vaidade, era muito apegado. E aí, de repente, chega o Alzheimer para ele começar a esquecer isso tudo, porque o espírito não tem condições, às vezes, de lidar com tanto apego, com tanta vaidade, com tantas coisas que o espírito alimentou. Então, essas doenças, elas são oportunidades de expurgo, né, de o espírito colocar para fora esses sentimentos. E para os familiares, é um teste de paciência, né? Então, quem tem uma pessoa nessa situação, está ali inserido nessa família, também está aprendendo. Ninguém está por acaso com alguém, né, numa situação dessa. Alguns desenvolvendo a paciência, outro resgatando algo de vida passada que está ali agora para cuidar desse ser, né? Então não tem como dizer que existem vítimas aqui ou ali. Não, todos os envolvidos estão resgatando algo, né? Ele fala aqui sobre a depressão, né? Para os médicos espíritas, a depressão atinge aqueles espíritos rebeldes que não estão satisfeitos com a vida que Deus lhe deu. Assim, eles se abrem para pensamentos negativos e influências externas que podem contribuir para o agravamento da situação. Então, vejam, o espírito é rebelde, né? Então, nós, muitas vezes, adoecemos e não entendemos, né? Por que eu não melhoro? Porque, né, a gente faz... Porque o nosso espírito é muito rebelde. E aí é isso que a gente sempre fala, que a gente precisa dominar, né, educar o nosso espírito. Como que nós vamos educar esse espírito? Primeiro, aquela orientação que a gente sempre fala aqui, conhece-te a ti mesmo, né? A fala de um sábio da antiguidade. Por que eu sinto isso? Claro que existem situações mais delicadas, mais graves, né? A depressão hoje é vista como uma doença
que precisa sim de tratamento, não é frescura, mas o espírito precisa começar a ter essa consciência e buscar também, junto com o tratamento médico, o tratamento espiritual, através de passes, através de terapias de desobsessões, porque às vezes tem muita influência ao redor, né, que esse espírito é intuído o tempo todo, né, a ficar no negativo, no pessimismo, não consegue sair dessa posição. Então requer um esforço muito grande também, né, do espírito, sobre essa situação. Então a gente sempre fala aqui, né, nós estamos aqui na Terra para nos trabalhar, para evoluir. Não vai acontecer um milagre. Então, as pessoas, né, ao nosso redor, elas estão para nos auxiliar, elas estão para nos dar a sustentação, mas cabe a cada um de nós o esforço para buscar a nossa saúde mental. Muitas vezes, no trabalho é o local onde mais acontecem problemas de desequilíbrios mentais. Por quê? Porque no trabalho, muitas vezes, existe muita disputa, existe muita concorrência, né? Um quer ser melhor que o outro, um daí vai, aquele lá, coloca o outro em saia justa, né? E aí começa a pessoa a viver num transtorno mental dentro daquela situação, que às vezes acaba até querendo pedir a conta no trabalho, querer desistir. Existem muitas pessoas que são afastadas do meio do trabalho por questões mentais, porque não têm capacidade de lidar, né, com essas situações. Mas aí eu pergunto, né, às vezes a pessoa até vem e diz, Bia, acho que eu vou trocar de emprego porque lá as pessoas são difíceis. Eu penso que se é por causa das pessoas, não muda de emprego, porque você vai para um outro lugar com pessoas difíceis, né? A gente precisa mudar de emprego quando aquilo não faz mais sentido, quando aquilo não é mais legal para a nossa vida, quando encerrou o ciclo. Todos têm direito de começar novos ciclos em novas empresas, né? Até mesmo novas profissões. O novo está aí para todos que quiserem, não é porque eu me formei, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa se formou professora, aí ela vai um tempo, ela sente que aquilo não é para ela. Pode mudar, né? A gente não nasceu professora ou seja lá qual profissão for, médico, advogado, a gente se formou. Então, a qualquer momento da vida que aquilo não faz mais bem, é necessário mudar, porque senão vai causar esses distúrbios, né, mentais, esses problemas, a depressão, a ansiedade e tantas coisas aí, que quando a gente faz algo que está fazendo mal para a gente, nos prejudica. Então, quando nós vamos mudar apenas por causa desse ou daquele, aí a gente precisa refletir. Porque em todos os locais que nós formos, nós vamos lidar com situações e pessoas delicadas, difíceis. Então, como que eu vou me preparar para não passar por essas situações? Primeiro, eu tenho que ter confiança em mim, no meu trabalho, no que eu faço. Eu tenho que ir para um local de trabalho entregue ao que eu estou fazendo, dar o meu melhor. A partir do momento que em qualquer situação eu vou e dou o meu melhor, seja num trabalho, seja num relacionamento, não tem erro. Eu estou fazendo a minha parte. Assim como nós temos que seguir as leis divinas, estando aqui encarnados, dentro de tudo que nós formos fazer, as regras precisam ser seguidas. Quando eu sigo as regras, eu posso ficar tranquila. Mas a gente ainda, tão imperfeito, a gente dá muita importância para o ao redor. Eu não vou mais lá porque tal pessoa falou aquilo. Eu não vou mais fazer isso porque alguém falou.
Nós não podemos ser influenciáveis, nós temos que ter opinião própria. O que me faz bem? Então, o que acontece muito hoje também, as pessoas vão muito atrás da conversa do outro. Alguém vai, joga uma sementinha ali de uma intriga, pronto, a pessoa já entrou. Isso causa perturbação. Uma pessoa que equilibra o pensamento, consegue discernir, olhar o que está certo, o que está errado, ela não se deixa influenciar, ela tem a sua opinião própria do certo e do errado. Então a gente precisa disso, de observar, de prestar atenção na conduta de cada um. Quando existem situações delicadas, né, em casa, às vezes, um dos cônjuges, ou um filho, ou algum familiar, é muito agitado, nervoso, quer sempre ter a razão, né, quer dar a última palavra sempre, o outro não pode abrir a boca. Isso é um local onde nós temos que ter redobrado nosso cuidado com a nossa mente, com a nossa saúde mental. Então, se o outro esbraveja, se o outro humilha, se o outro briga, é ele. Se eu estou dando o meu melhor, eu não preciso me preocupar com o ao redor. E eu gosto sempre de lembrar do que Chico Xavier falava. Chico Xavier dizia, antes seja eu o ofendido do que eu o ofensor. E é isso, que a gente faça o melhor, não se importando tanto com o que o outro está fazendo, né? Mas como nós ainda temos muito egoísmo, a gente não quer ser tratado de uma forma diferente, mas a gente precisa curar isso, deixar que o outro seja quem ele quer ser. Né? Então, nós precisamos buscar, para o dia a dia estar mais equilibrados, a prece. De manhã, quando a gente acorda, a primeira coisa é agradecer. Né? Porque quando a gente começa o dia reclamando, o nosso dia já vai ser todo complicado. A gente sempre fala aqui que nós criamos o nosso dia. A gente faz ele bem ou a gente faz ele ruim. Né? Depende exclusivamente de como nós iniciamos ele. A conduta do nosso pensamento. O pensamento, ele é criador de energia. A energia está à nossa volta. Né? Então, ele gerou uma energia de preocupação, né? de reclamação, de lamentação, e aí a gente já começa a ficar. Então, a mente é algo muito delicado que nós temos. Se nós aprendermos a conduzir o nosso pensamento, a nossa vida fica melhor. Né? Então, quando surge um problema, nós temos que aprender a buscar as soluções e não focar, né, no sofrimento, na dor, no que aquilo está colocando a gente em risco. Né? Porque a gente sempre fala aqui, até quando a gente está aqui nos cursos de Reiki, a gente fala a questão de viver o hoje, né? Porque a gente vive muito no que já passou, que causa muitos transtornos. Então, o que o outro me fez ontem? O que ele fez ontem? Ontem já foi, deixa no ontem. Né? Aí, às vezes, acontece algo há 1 ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e a pessoa ainda comenta sobre aquilo hoje, porque o que ontem aconteceu ainda está perturbando aqui, ó, e está causando mal-estar. Cada vez que a gente fala de algo que machucou a gente está cutucando a ferida. A gente está causando algum distúrbio, algum desequilíbrio para a gente, né? Então, a gente precisa aprender a viver cada dia. Porque se nós ficarmos no ontem, nós vamos ficar se lamentando, causando depressão, porque o que passou não volta mais, eu não tenho como mudar. Ou a gente vive lá na frente. O que pode acontecer, e a maioria não acontece, a gente criou.
né? E assim vão causando os distúrbios, como a ansiedade, que a gente vive lá na frente e não vive o hoje, ou a depressão, que a gente está preocupado com o que passou. Então, vamos focar a nossa vida no dia de hoje. Hoje já tem o nome de presente, porque é o presente que nós temos para viver. Hoje, a gente pode fazer tudo diferente do ontem. E nessa questão energética, que a gente sempre fala muito aqui, a doutrina espírita também nos ensina que nós somos energia, nós estamos inseridos no mundo de energia. Ah, mas a tal pessoa lá agora não quer mais falar comigo. Se ela não quer mais falar com a gente precisa respeitar isso. É uma energia que, se eu ficar batendo e brigando com isso, eu só vou adensar. Às vezes é melhor, o tempo. Deixa o tempo passar, curar as feridas, e depois retorna, quando cada um estiver mais amadurecido, para entender o que se passou e o porquê. Porque nessas pequeninas coisas aí a gente vai causando, a nossa mente vai adoecendo, com maus pensamentos, com desânimos, com coisas negativas. Então a gente precisa educar a nossa mente para o positivo. Jesus, está lá no Evangelho de Marcos, Jesus fala que a cada dia basta o seu mal. Então, o que ele queria dizer? Hoje nós já temos bastante coisa para resolver, o dia de hoje. Então, por que a gente vai ficar buscando o que já passou, que não tem mais como remediar, Então, a gente precisa aprender a viver o dia de hoje. Excepcionalmente, o dia de hoje, que é o único que existe, Precisamos buscar estar ocupados com coisas que nos fazem bem, para a nossa mente estar ocupada. Quando a mente está ocupada, nós não temos tempo para pensar coisas que vão adoecer a gente, Então, mas vou me ocupar com o quê? Já não trabalho, não tenho... Vai cuidar de uma plantinha, vai fazer uma horta, cria um passarinho, um cachorrinho, um gatinho, se ocupa. A mente ocupada, ela não dá brecha, para pensamentos ruins que trazem para a gente o desânimo e as doenças, E aí tem o convite de Jesus, Que Jesus que está sempre aí para nos auxiliar. A doutrina espírita, ela traz com muita clareza para a gente, quando a gente começa a estudar ela, que Jesus é o caminho que nós devemos seguir. Através dele, a gente vai alcançar essa salvação que o Evangelho nos traz. A salvação de nós melhorarmos, de nós nos tornarmos espíritos perfeitos. É uma longa caminhada, mas a gente vai chegar lá. Então Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Então, a doutrina espírita, ela vem para iluminar a nossa mente com os ensinamentos do Cristo. Quando nós iluminamos a nossa mente, a gente vai ver luz no fim do túnel. Quando nós iluminarmos a mente com a luz da doutrina espírita, que ela vai nos ensinar com muita propriedade, porque tudo que tem aqui foi enviado pelos espíritos superiores. Que nós não vamos morrer, nós somos imortais, que tudo que a gente adquiriu hoje aqui, não materialmente, mas espiritualmente, é nosso, mas adquirir o quê? Virtudes, boa conduta, Claro que nós estamos longe da perfeição. Perfeito é só Deus, o nosso Pai, como disse Jesus. Bom é meu Pai que está nos céus, que é Deus. Mas nós podemos nos tornar homens bons,
como está no Evangelho, fazendo a nossa transformação moral, adquirindo as virtudes da paciência, da benevolência, da indulgência, do amor ao próximo, né? Do perdão das ofensas, de tudo isso que vai nos fazer nos tornar espíritos melhores. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mansos e pacíficos são todos aqueles que vão andar com disciplina aqui na Terra, que não vão continuar devolvendo o mal com o mal, pagar o mal com o mal. Não podemos mais. Nós estamos agora no auge da transição planetária. Nós vínhamos falando aí durante esses 8 anos da Casa Filhos da Luz, já nas palestras, sobre a transição planetária. Os livros, né, os espíritos, através das suas mensagens, eles alertaram que muitas coisas viriam a acontecer e estão acontecendo. As catástrofes da natureza, as doenças, os infartos, os cânceres, os problemas cardíacos, tantas coisas estão acontecendo agora com toda a sua força. É a transição planetária no auge. Então, nós precisamos tomar consciência de que se nós não buscarmos esse conhecimento para a nossa vida, esse entendimento, a nossa saúde mental estará abalada. Porque o desespero irá tomar conta de quem não tem aonde se apoiar. E nós temos, graças ao bom Deus, graças ao nosso amado Mestre Jesus, nós temos onde nos apoiar e aonde dar a sustentação para todos aqueles que estão desesperados, não entendendo o porquê das coisas estão acontecendo. Então, nós que já buscamos esse conhecimento, nós não somos melhores do que quem não buscou ainda. Nós estamos todos aqui para evoluir, mas nós já temos a responsabilidade de saber que todos esses distúrbios, essas ocorrências que vêm acontecendo aí, elas são para que a gente evolua, para que a gente melhore e para auxiliar aqueles que não estão entendendo. Então, não tenhamos vergonha de falar da doutrina espírita, de falar do consolo que Jesus trouxe, de falar da vida futura. Muitas vezes você vai falar e a pessoa vai dizer: eu não acredito nisso. Não faz mal. A semente foi plantada. Em algum momento, todos entenderão o que é a vida, o porquê nós estamos aqui. E vão entender que tudo que ocorre para cada um de nós é o que nós mesmos causamos para nós. Então não tem vítimas. A culpa do que eu estou passando hoje não é meu pai, minha mãe, meu companheiro, meu filho, meu irmão. Tudo que eu passo hoje é a colheita do meu próprio plantio. Não de agora, mas de agora e de muito tempo. Então, vamos ouvir aquela palavra, aquela frase, né? Acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. Quem dorme? O espírito. O espírito precisa acordar para a realidade da nossa vida. E buscar esse equilíbrio mental, essa saúde mental, onde no meio da perturbação, da aflição, nós vamos conseguir buscar a força em Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E através dele, nós chegaremos ao Pai. Agora eu gostaria de saber se tem alguém que quer fazer alguma colocação, alguma pergunta. Aqui, ó, Manu.
Boa noite. Boa noite. Eu assisti uma palestra na segunda-feira no meu trabalho, onde a palestrante falava sobre a paz de cada um, né? Ela citou assim a frase: ninguém pode tirar da tua paz porque ela é tua. Então, a pessoa só consegue tirar a tua paz se você dá essa oportunidade, né? Se você permitir. Só que é difícil, né? A gente se controlar. Porque eu já passei por várias situações, assim, que eu tentei ficar neutra, né? Mas é difícil. Assim, você, em algumas situações, você acaba perdendo a paciência com muita facilidade. E acaba se envolvendo em uma discussão que não precisaria, né? Caso, né? Daí, como que a gente faz, assim, quando a gente quer manter a nossa paz, mas a gente tem dificuldade? Treino. Já viu como que um atleta vence uma Olimpíada? Treino. E a gente está aqui numa Olimpíada da vida, onde volta e meia alguém esbraveja, né? Grita com a gente, e xinga. E aí, não é meu. É difícil? É. Mas a gente consegue. Depois que você conseguir a primeira vez, você vai ver que não é tão difícil. Eu aprendi, sabe, durante os meus 54 anos de vida aí, que a melhor hora para conversar não é no momento da discussão, do auge. Então, quando alguém não está bem, eu me retiro. Eu digo, quando você estiver bem, a gente conversa. Porque uma pessoa alterada, ela não vai escutar o que você tem que falar. Ela não vai querer te ouvir. Tudo que você falar não vai fazer sentido. Então, precisa se acalmar os ânimos, precisa se conversar com tranquilidade. E aí, quando uma pessoa te agride, né, ou quer discutir com você, você precisa fazer uma pergunta para ela. Daí você já vai... Você está bem? Porque uma pessoa, quando ela está bem, ela não se altera. Ela conversa educadamente. Né? Porque seja lá qual for o problema que você tiver, nada se resolve com discussão, com gritos, com briga, né? Então, a gente precisa aprender a ter esse domínio sobre a gente. E quando o outro está nessa vibe aí de gritos, pergunte se ele está precisando de ajuda, se ele não está bem. E aí já dá uma quebrada, né? E não resolva nada em momento de discussão. Deixa a poeira baixar. Marque a conversa para o dia seguinte, que eu te garanto que vai ser melhor e você não vai causar nenhuma perturbação mental, porque essas situações causam perturbações mentais, que daí a gente não consegue, né, se equilibrar. Daí a gente se acaba, às vezes, num choro, né, e fica ali pensando por quê. Então, deixa passar para conversar, que é a melhor opção. Experiência própria. Tá bom. Obrigada, gratidão. Nada. Aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Quando tu estava comentando sobre as pessoas que têm transtorno mental, que elas precisam buscar uma ajuda não só para trabalhar as questões físicas, né, para curar as questões físicas, mas também as questões espirituais. E aí você deu alguns exemplos do que fazer. Sim. Isso inclui também, não sei se seria tratar sobre as vidas passadas, Sim. Entender. Exatamente. Porque eu estava lendo no Evangelho, né? E na última quinta-feira que vocês estudaram foi quando eu não fui. Sim. Que foi sobre o esquecimento das vidas passadas, né? Isso. Uhum. Mas tem alguns casos, então, que
é até recomendado que isso seja trabalhado, então. É que assim, ó, existem terapias, né? Aqui na Casa Filhos da Luz nós temos também a terapia da libertação, onde ela trata o espírito, inclusive em traumas, né? Coisas que vêm de outras vidas e acaba amenizando aquilo e o espírito fica mais. Então aí, além disso, ele precisa buscar o conhecimento. Tanto que a gente sempre fala aqui na casa, né? A chave para a cura é o conhecimento. Então, as palestras, elas são medicamento para a alma. Toda vez que você vem numa palestra, você está medicando a tua alma, né, com esse conhecimento para que ela vá entendendo. O estudo do Evangelho, né, das obras de Kardec, é alimento para curar. Então, vai vindo aos poucos esse entendimento e o espírito vai se dando conta disso. Então, tem que estar paralelo ali, né? Medicina tradicional e medicina espiritual. Mas a pessoa acaba tendo contato com as lembranças das... Às vezes não, às vezes é tratado de forma sutil, né? Em off. Então, em off, porque às vezes a pessoa, como a gente falou na aula, né? Você não estava, a Sandra estava, né? Às vezes a pessoa não tem capacidade de lidar com aquelas situações. E a espiritualidade amiga, né? Às vezes os benfeitores, eles cuidam de cada um, né? Com tanto cuidado, né? Mas a pessoa precisa ir buscar essa melhora. Entendi. Obrigada. Mais alguém? Lá atrás, ó. Boa noite, Bia. Boa noite. Eu fiquei com dúvida em relação à saúde mental depois do desencarne. Que nem tu falou, vi que a pessoa no Alzheimer vem para fazer a pessoa se desapegar, né? Sim. E a gente aprende que depois do desencarne o espírito não muda. Como ele desencarnou aqui, ele vai para lá. Então, tipo, ele vai para lá sem as memórias. Aí, tipo, como é que procede lá? Tipo, ele continua não se lembrando do que aconteceu? Porque daí isso atrapalharia a evolução dele também, Sim. né? Assim, ó, Daniel, quando o espírito desencarna, o que a gente fala? Que ele não se modifica. Então, se aquele espírito ele carrega dentro do coração o ódio, né, sentimentos de vingança, revolta, isso vai com ele, né? E aí, um espírito nessa condição, né, negativa, com esses sentimentos nocivos, ele vai passar ali por um longo processo de perturbação, ali onde todos esses sentimentos vão estar aflorados nele, causando uma grande perturbação. Quando o espírito recobra a sua consciência no plano espiritual, né, que ele foi acolhido, amparado, aí vai voltando a ele as memórias, né? E vai sendo explicado o porquê cada vivência. A gente diz que cai o véu do esquecimento, né? Então, aquilo que foi... Ele veio para cá com esquecimento, porque é necessário, Deus fez dessa forma, que a gente viesse assim, lá ele vai começar, tudo vai fazer sentido, né? O porquê de cada situação, o porquê teve que passar cada doença. Então, as doenças, no geral, sejam o câncer, os problemas da mente, todas elas são expurgos para o espírito. Então, aquilo que a gente vê, né, como, nossa, meu Deus, que sofrimento. Claro, ninguém quer. Mas para o espírito é um expurgo. Ele está colocando para fora aquelas coisas que causaram isso. Você consegue me entender? Então, é dessa forma. Depois, lá, ele tem consciência do que ocorreu aqui, né? Mais alguém? Não, aqui. Aqui no Márcio. Bom, Bia, a Giliane ela diz o seguinte: linda palestra, irmã Bia, gratidão por compartilhar conhecimento conosco. Uma dúvida. A ansiedade, muitos consideram como excesso de pensamento no futuro, mas pode ser considerada como uma doença adquirida de vidas passadas? Olha, a ansiedade eu vejo mesmo como o excesso de pensamentos, né? Muito pensamento, muita angústia no futuro. Geralmente a pessoa ansiosa, ela está preocupada com o que vem, né? Geralmente é isso que causa, né?
Certo. O Odair e a Rita, Dona Terezinha, estão ouvindo lá em Blumenau. Seu Valdir, o Benjamin. A Roseli Santana também. Boa noite, Bia. Na escuta da palestra, maravilhosa. Gratidão. Deixa eu ver quem mais aqui. Os nossos alunos, né? Dos grupos de estudo conectados com a gente também, ouvindo a palestra. E no WhatsApp aqui da Rádio Filhos da Luz, tem uma pergunta aqui da Marileusa, que ela diz o seguinte: a síndrome de Down tem a ver com vidas passadas? Geralmente sim, o espírito vem, né, mas engraçado, né, a síndrome de Down, tudo que eu li já buscando, né, sobre essa doença, o espírito que vem, né, nessa condição, nossa, ele é um espírito muito corajoso, então ele vem mesmo ali para reparar tudo aquilo que ele tem, né, em débito lá com as leis, né? Mas é algo para resgatar também. A Solange, ela é de Araguá, ela pergunta o seguinte, Bia, em relação a momentos que estamos longe, viajando, tendo lembranças de coisas que nunca vivemos, pode ser lembranças do espírito? Pode. Agora, né, no momento que a gente está passando aqui na Terra, e o plano terreno e o plano espiritual, eles estão muito próximos. Então, muitas vezes a gente se pega, né, meio tipo, tô aqui ou tô lá, né? Mas isso não é um distúrbio, isso é algo que a gente consegue sentir os dois planos, né? Então isso é um atributo nosso, né, do espírito, de ter essa capacidade de sentir. Muitas vezes até o merecimento, né? Merecimento, né, de sentir os dois planos, né? Então isso tem acontecido bastante agora nessa época aí de transição planetária, que está muito sutil, né? Os dois planos estão muito próximos. Seria isso? Bem, então, é isso. Eu vou convidar agora o Gabriel para vir ler a mensagem. Enquanto ele chega aqui, já vou falar da mensagem da semana que vem. Semana que vem nós teremos estreia aqui, né, de palestrantes. Teremos a Fabi iniciando aqui com as palestras. E o tema que ela vai trazer para nós, como nós já estamos semana que vem no mês de dezembro, o tema será Caminhando com Jesus. Então, estão todos convidados, né, para vir prestigiar a estreia da Fabi. Gabriel? Boa noite a todos. Como a espiritualidade contribui para a saúde mental? Diversos mecanismos podem explicar essa relação. Propósito e significado. A espiritualidade oferece um senso de propósito e significado na vida, reduzindo o vazio existencial e a angústia. Conexão com algo maior, a crença em algo maior que nós mesmos, seja Deus, a natureza ou outro conceito, proporciona conforto, segurança e paz interior. Suporte social, comunidades religiosas e grupos espirituais oferecem apoio social, pertencimento e um senso de comunidade. Práticas relaxantes, oração, meditação, yoga e outras práticas espirituais podem reduzir o estresse, a ansiedade e promover o bem-estar emocional. Ética e moral. Valores espirituais como compaixão, amor e perdão podem guiar a tomada de decisões e fortalecer relacionamentos saudáveis. É importante ressaltar que não substitui o tratamento médico. É importante mencionar que a relação entre a espiritualidade e a saúde mental é complexa e individual. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Jesus nos abençoe.